Olá. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 30 milhões de crianças. Acontece que tanto elas quanto nós adultos estamos todos suscetíveis à Covid-19. Para falar sobre a relação entre Covid e crianças, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Eduardo Jorge, ele que é médico pediatra do IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Olá, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre as manifestações clínicas, a vacinação e a importância da Covid nas crianças. E então, doutor, a gente está vendo que o Programa Brasileiro de Imunizações e o Ministério da Saúde têm estabelecido algumas divisões para poder lidar com a questão da Covid entre as crianças. Essa divisão ela tem uma relação direta com a vacina, né, quando estabelece um primeiro grupo de 5 a 12 anos e depois um grupo de 0 a 4 anos. Ah, é, o que é que tem de diferente? Quais são as características que podem ser levadas em consideração quanto à atuação da Covid por faixas etárias entre crianças? Vamos lá. Então, a Covid, ela acometeu as crianças de forma mais branda do que os adultos. Isso não significa que as crianças também não foram vítimas dessa pandemia. Se nós pegarmos os números do Brasil, 2020 e 2021, nós tivemos mais de 2.500 mortes por Covid em pediatria no Brasil. Esse número ele é incomparável às 600 mil mortes do adulto, né? A mais de 600 mil mortes, mas são 2.500 crianças que teriam uma vida pela frente que causaram uma perda irreparável a essas famílias. Além disso, várias foram internadas também com CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Várias apresentaram a Síndrome Inflamatória Multissistêmica da criança e ainda tem as manifestações da Covid longa. Se a gente somar o número de mortes por hepatite A, por coqueluche, por difteria, por tétano, que também são outras doenças infecciosas prevenidas por vacina, é menor do que só a Covid. Então, a Covid matou mais crianças no Brasil e adolescentes do que a soma das demais doenças infecciosas prevenidas por vacina. Então, quando a gente diz que ela foi mais branda, foi mais branda comparado com o adulto, mas ela também fez vítima na pediatria. Quando o senhor traz esse número de 2.500 mortes, óbitos entre crianças, essa incidência é maior entre crianças de 0 a 4 anos ou a partir dos 5 anos? Os fatores de risco incluíram os menores de 1 ano. Então, de 0 a 1 ano, foram mais acometidas de casos mais graves, assim como alguns adolescentes que têm comorbidade, como diabetes, síndrome de Down, doenças genéticas, pneumopatias. Então, nós chamaríamos a atenção de dois grandes grupos: os menores de 1 ano e os portadores de comorbidade. Já se sabe por que a Covid ela acaba sendo mais potencialmente letal em faixas etárias diferentes, doutor? Como, por exemplo, né, os idosos foram colocados como os mais suscetíveis. Depois, aí a gente passa a perceber que ela também atinge crianças, como o próprio senhor trouxe aí os relatos. Mas o que é que faz com que haja essas diferenças por idade? Bem, em relação a adulto e a pediatria, de uma forma geral, se sabe que o receptor, aquele ACE2, que seria a fechadura onde o coronavírus é a chave que entra dentro da célula, ele se expressa, esse ACE2 se expressa bem mais em adulto do que em criança. Isso seria uma explicação para o menor acometimento da criança.
Agora, hoje, estamos em fevereiro de 2022, com 80% da população adulta com pelo menos uma dose no Brasil. Então, a gente tem uma preocupação do deslocamento para a faixa etária pediátrica, porque eles ainda não estão imunizados. A vacina só foi aprovada no Brasil em maiores de 5 anos. Tem alguns países como Chile, a Argentina, a Arábia Saudita, a própria China, que a vacina Coronavac ela é aprovada acima dos 3 anos. Então, a vacina da Pfizer é aprovada só acima dos 5 anos em todo o mundo e a Coronavac em alguns países acima de 3 anos. Então, nós estamos há um mês da vacina de 5 a 11 anos e percebemos que a influência de fake news, de mal informação, de receio dos pais e um fenômeno interessante. Os pais se vacinaram, eles se protegeram e estão hesitantes em imunizar suas crianças. A gente pode atribuir isso a uma politização também dessa questão das vacinas, doutor, considerando que o próprio governo federal, o próprio Ministério da Saúde, fez todo um enfrentamento para que essa vacina sequer ela chegasse às crianças. Depois de uma consulta, depois de pressão da Anvisa, né, o governo acabou cedendo e a vacina veio. Isso pode ter influenciado a população a dizer não nesse momento à vacinação? E está acontecendo, por conta disso, a baixa adesão? Infelizmente, sim. A gente teve um governo que trabalhou contra as vacinas inicialmente. Apesar de ter adquirido vacinas, mas ele trabalha contra ao exigir algumas coisas, como no começo da vacina pediátrica já tinha sido aprovada pela Anvisa, baseada em estudos robustos de fase 3. Na ocasião, já tinha mais de 8 milhões de doses aplicadas de 5 a 11 anos dos Estados Unidos e, assim mesmo, o governo pediu uma consulta pública, que foi mais um espetáculo de circo do que uma consulta pública verdadeira. Depois havia a orientação que os pais teriam que autorizar a vacinação. Isso nunca aconteceu no Brasil para qualquer outra vacina. As vacinas são aplicadas, as vacinas que são contidas no PNI, que são compradas pelo governo, que faz parte dos programas oficiais, elas são administradas sem o pai ter que assinar, se responsabilizando pela vacina. Então, quando o próprio governo coloca empecilho e dificuldade, cria realmente um sentimento de insegurança das famílias. Mas a gente aproveita a audiência do programa para reforçar. Primeiro, essas vacinas não são experimentais, gente. Acredite no que eu estou dizendo. Essas vacinas passaram por estudos rigorosos de fase 1, fase 2, fase 3, mas mais importante do que isso, essas vacinas estão sendo usadas em mais de 50 países. Já foram administradas quase 20 milhões de doses na faixa etária pediátrica, se mostrando, quando se compara as crianças com os adolescentes, muito mais segura nas crianças. Então, as vacinas não são experimentais, as vacinas são seguras e o seu filho, a sua filha, precisa desta proteção. Ok, muito obrigado, doutor Eduardo Jorge, por essa participação no primeiro bloco do programa. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre Covid e crianças. Nosso convidado é Eduardo Jorge. Ele é médico pediatra do IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre subnotificação.
A gente sabe que muitas pessoas adultas, elas acabam contraindo a Covid e acham que foi uma gripe, às vezes estão assintomáticas, o número de exames às vezes não corresponde à quantidade de pessoas que passam pela doença. Como é que isso está nas crianças? É mais grave ainda? É mais difícil ainda você notificar na faixa etária infantil? Essa é uma questão importante que o Brasil não fez a sua lição de casa. Nós testamos muito pouco. Então, nós não temos uma convicção do quantitativo real de pessoas que tiveram Covid no Brasil. Em pediatria, isso é mais relevante, porque as crianças frequentemente fazem quadros assintomáticos, ou como você comentou, que parece com uma gripe, um resfriado, e houve uma dificuldade na aquisição de testes para a população. Então, a gente estima que pelo menos 50% dos casos de Covid do Brasil não foram registrados. Não estou falando da Covid grave, que requer internamento. Essas foram identificadas, logicamente. Mas as Covid leves, especialmente em pediatria, a gente acredita que pelo menos 50% passou desapercebida sem o diagnóstico. É aí onde reside o maior risco de transmissão, ou seja, de repente uma criança pode estar com essa Covid e passar para pessoas adultas, ou enfim, né, promover essa Isso, circulação do vírus, né, vice-versa, que não é só da criança para o adulto, é do adulto para a criança, e o vírus continuar circulando. É esse o maior risco, doutor? exato, também é, porque se eu não testo, se eu não consigo identificar os doentes que precisam ficar em isolamento, eu acabo aumentando esse risco de disseminação. Mas eu queria passar também uma mensagem de mais tranquilidade. Eu acho que a pandemia ela foi implacável, ela mostrou as desigualdades com mais força, ela expôs as mazelas que a gente tem no Brasil, mas há uma expectativa que ela começa a dar sinal que está passando. Há uma luz no fim do túnel e isso foi conseguida especialmente pelas vacinas. Então, o Brasil sempre foi um país que a gente chama de vacinador. As pessoas acreditam nas vacinas, nós tínhamos coberturas altas e nós tínhamos a experiência e a expertise de vacinar grandes populações. Isso contribuiu de forma muito efetiva para a redução dos casos. Nós tivemos agora um pico com a Ômicron, né, que dezembro, janeiro atingiu seu apogeu. Ela ainda está disseminada aqui no Nordeste, em Recife, em Pernambuco, mas ela começa a dar sinais de queda e declínio. Essa é a história natural da Ômicron em todos os países. Atingiu um apogeu em 4 a 6 semanas e depois, como ela contaminou muito, como essa variante teve alta transmissibilidade, então ela contaminou muita gente, encontrou uma população imunizada relativamente grande e aí a tendência ela ir desaparecendo. E eu pessoalmente, como ariano, eu sou um otimista. Eu acredito que este ano a gente consiga transformar essa pandemia em uma endemia e o coronavírus, o SARS-CoV-2, passe a ser mais um vírus respiratório. Tomara, né, doutor? A expectativa da população e da ciência é sempre essa. Mas aí vai uma pergunta. A partir de informações como essas que o senhor traz, significa que já se pode baixar a guarda ou não? Ou todos os cuidados, eles ainda devem permanecer? Essa é uma pergunta muito importante e eu queria que as pessoas prestassem muito atenção. Quando a gente fala que há uma luz no fim do túnel, que provavelmente a pandemia começa a dar sinais de controle para se transformar em uma doença endêmica,
Isso tem um hiato de tempo. Então, nós precisaremos continuar com distanciamento social, especialmente o uso de máscara. É uma coisa que as pessoas, eu sei que estão cansadas, que as pessoas querem se abraçar, querem andar sem máscara. Eu sei que é um processo desgastante, mas a gente insiste que não serão só as vacinas que conseguirão controlar a pandemia. Quando eu digo que há uma luz no fim do túnel, que eu acredito que as medidas de isolamento, máscara, álcool gel continuarão e especialmente as grandes aglomerações, as grandes festas, as festas privadas, isso são um palco para a disseminação do vírus. Então, a suspensão do carnaval este ano foi uma coisa que desde agosto que eu venho batendo desta tecla em toda a imprensa, em todas as entrevistas que eu dava, eu chamava a atenção que era importante a gente não ter carnaval. É uma festa maravilhosa, é uma festa pernambucana, eu gosto de carnaval, mas seria um desastre se tivesse permanecido na possibilidade de ter o carnaval. Então a gente precisa controlar agora para aí sim, em 2023, a gente possa ter um carnaval decente. Doutor, eu sei que tem algumas pessoas que revelam dificuldade em usar a máscara e acabam colocando em risco a vida de outras, né? E aí eu quero pegar agora exatamente o ponto que o senhor colocou, quando o senhor falou que a maior incidência da Covid nas crianças tem sido na faixa de 0 a 1 ano, que é Que uma não pode faixa ser vacinada, que que não pode se não tem vacinar, vacina, não tem vacina e também não usa máscara. não usa máscara. Ela E depende da, você tem adultos que se aproximam dessas crianças, desses bebês. Qual seria o recomendável? Até a mãe que lida, que amamenta, é preciso que ela tome esse cuidado e que ela esteja com máscara na hora de chegar perto dessa criança, doutor? sim, não é contraindicação o aleitamento. As crianças devem continuar a ser alimentadas ao seio, que também é outra coisa fundamental para a sua saúde. Agora, a mãe deve usar máscara de qualidade, não é máscara de pano, principalmente as cirúrgicas ou, idealmente, as máscaras que a gente chama PFF2 ou N95. Elas são as principais protetoras do vírus. Enquanto isso, enquanto não, além da máscara, vacina a segunda dose, vacina a terceira dose. Pernambuco está com 500 mil pessoas que não tomaram a segunda ou a terceira dose. E a gente também aproveita o espaço para lembrar as pessoas que as pessoas só estarão completamente protegidas, especialmente da variante Ômicron, quando tiver tomado as 3 doses. Então, a vacinação em Covid, como todas as ações da pandemia, ela tem um senso coletivo muito grande. Eu faço por mim, mas faço pelo meu vizinho, pelo meu irmão, pela coletividade. Tanto a vacina como o uso das medidas coletivas. E aí, essas crianças, já que o gancho principal do nosso programa de hoje, né, a gente tem crianças aí com menos de 5 anos. Eu tenho, por exemplo, uma neta que tem 4 anos e meio. E eu fico sempre muito preocupado, porque eu tenho que tomar todos os cuidados, porque como eu tenho as 3 doses, pode ser que eu me aproxime dela e eu acabe levando para ela. Então, assim, essa questão de empatia que a gente deve ter, né, de se colocar no lugar dos outros e atenção o tempo todo, né, para que você não seja um agente transmissor. Você pode até não contrair, mas você pode levar para outra pessoa Por inocente, como é o caso enquanto, de uma sim. criança. Por enquanto, sim. Até que todas as crianças estejam imunizadas, a gente precisa, sim, ter um certo cuidado com as crianças. Evidentemente que as atividades ao ar livre, né, em praias, em parque, com poucas pessoas juntos, só com o seu núcleo familiar, ela hoje ela já pode ser começada a ser
estimulada que, da mesma forma da doença Covid, houve aumento importante da ansiedade, depressão em adolescentes. A gente tem que estar olhando com este olhar holístico sobre a saúde das crianças e dos adolescentes perante a pandemia. Quando a vacina para as crianças chegou, ela chegou com tecnologias diferentes também, né? Depois o Instituto Butantan trouxe a Coronavac e, de repente, se voltou àquela mesma discussão lá do princípio da vacinação no Brasil. Ou seja, a Isso Coronavac avaliei. é vacina de comunista, é vacina que não funciona, quando, na verdade, ela tem sido responsável pela contenção, né, de milhares e milhares de mortes aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Você não precisa fazer escolha de vacina. Mesmo as crianças podem se vacinar, seja com Coronavac ou com Pfizer, enfim. Então, para as crianças de 5 a 11 anos, nós temos duas opções. A vacina Coronavac, de 6 a 11 anos, ou de 6 a 17 anos, e a vacina Pfizer, acima dos 5 anos. Então, as duas vacinas, ela vêm com um objetivo principal, e é isso que eu quero também reforçar. As vacinas, elas não vieram, infelizmente, para evitar a infecção. Elas vieram e é um papel importantíssimo para prevenir internamento e morte. As vacinas do SARS-CoV-2, todas elas têm este comportamento de não serem esterilizantes. Então, eu posso tomar as 2 doses, as 3 doses, eu posso ainda ter a doença, mas eu vou ter ela uma forma muito leve. Eu não vou precisar ser hospitalizado ou ser internado. Em relação às duas vacinas da pediatria, a Coronavac, aqui produzida pelo Butantan, independente da política, independente do governo de São Paulo, que também faz muita parafernália com esta vacina, certo? É uma vacina segura, de tecnologia inativada, que a gente conhece bem, que é igual à vacina de hepatite A, que é igual à vacina da gripe, e tem se mostrado, por exemplo, saiu hoje, 24 de fevereiro, saiu um estudo, o primeiro estudo do uso da vacina Coronavac em crianças de 3 a 17 anos no Chile, demonstrando o quê? Demonstrando que foram extremamente seguras, pouquíssimos eventos adversos, 99% dos eventos adversos foram febre baixa do local. Veja como a vacina é segura para ser feita, a Coronavac, e que deu uma proteção importante para as formas graves. Então, uma vacina adequada para a faixa etária pediátrica. A outra vacina é a vacina da Pfizer, de uma tecnologia recente, a vacina de RNA mensageiro. Recente não significa dizer experimental, gente. Elas é uma tecnologia que já vem sendo usada, pesquisada há mais de 20 anos. E a primeira vacina realmente foi a vacina Covid. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Hoje também, eu estou revisando para uma aula amanhã, 4,5 bilhões de doses da vacina da Pfizer já foram administradas no mundo. Nenhuma vacina tem esse quantitativo tão grande e em tão pouco tempo. Em um ano e pouco, nós temos 4,5 bilhões de doses administradas. Vocês acham que com este universo, essa vacina é insegura? Nós já não teríamos percebido os eventos adversos graves desta vacina? É uma vacina jovem, mas de uma tecnologia que veio para ficar. E agora remédio para o coração, remédio para câncer, todos vão usar a tecnologia de RNA mensageiro. Em pediatria, a vacina também é eficaz e segura. Doutor, só tenho agora 1 minuto para a sua resposta, vai ter que fazer um esforço bem grande aí. Mas olha,
a família supõe, imagina, suspeita que a criança esteja com algum sintoma de Covid. O que ela deve fazer? Ou se alguém da família está com Covid, essa criança deve ser afastada ou não? Esta criança deve ser testada. Então, os pais ficam com pena do cotonete, do nariz, mas a gente precisa testar para saber se ela está ou não com Covid. Se estiver com Covid, ela precisa ter, igual ao adulto, afastamento da escola, do convívio, dos amiguinhos, por um período hoje que está reduzido. É de 7 a 10 dias, dependendo da evolução da criança. Então, primeiro ela precisa ser testada. Se comprovar que está com Covid, mesmo com pouco sintoma, com pouca tosse, com pouca febre, ela precisa sim de continuar com o seu isolamento social. Ok, doutor Eduardo Jorge, muito obrigado pela sua participação. O doutor Eduardo é médico do IMIP, pediatra do IMIP e representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu, Valdir Oliveira, agradeço a sua participação e a gente se encontra em um próximo momento.